Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário, como é que vocês estão. Um vídeo aqui pro YouTube do canal FuteJotas, trazendo a estreia de Dorival Júnior com pé direito, mas coloca direito nessa história, rapaz. Como eu te falo, da estreias boas são sempre com pé direito, usando o ditado popular. Placar de 3-0 no Morumbi, com gols de Luciano, Jonathan Caleri e Marcos Paulo nos acréscimos. Placar de 3-0 que pode falar, nossa, São Paulo amassou o América Mineiro, sobrou, conseguiu uma vitória categórica. Calma, torcedor São Paulino, calma. Não foi bem isso que aconteceu, não foi isso que a gente viu no Morumbi. Vitória importante? Com certeza, tinha perdido para o Botafogo na estreia. Uma segunda derrota poderia complicar, mudança de rumos, né? O Rogério Ceni foi demitido no meio da semana, mesmo vencendo o duelo contra o Porto Cabello na Copa Sul-Americana, e o Dorival assumiu e começa bem, mudando a escalação. O Luan, que estava muito tempo afastado, né? O Rogério Ceni tinha falado que só ia voltar a utilizar o jogador quando ele renovasse o contrato. O Dorival já começa fazendo uma coisa que muita gente esperava, né? Eu lembro muito do trabalho do Dorival no Santos, onde ele deu muita oportunidade para a base. E hoje, se eu não me engano, ele começou o time titular, se eu não estiver errado, eram 5 jogadores da base. 5 ou, se eu não me engano, acho que eram 5 jogadores, acho que não ter errado a conta. Se eu errei, é para mais ainda. Então ele começou, falou: meu, vamos colocar a molecada de Cotia para jogar. Tem toda a questão de desfalques, o São Paulo vem com o departamento médico cheio de problemas, mas colocou o time titular, veio com o que tinha de melhor e o São Paulo começou jogando, começou criando. Claro, torcedor tricolor, é uma semana, não temos dias de trabalho do Dorival. É óbvio que a gente não ia ver o time jogando de uma forma muito diferente, não ia ver com a cara do Dorival no primeiro jogo, no sábado, sendo que ele assumiu, ele foi oficializado, ele deu a primeira entrevista coletiva na sexta-feira à tarde. Então ele trabalhou pouquíssimo com o elenco, mas é importante conseguir a vitória. Só que a gente tem que trazer alguns números, eu tô olhando aqui porque tem a cola, né? Tô abrindo algumas estatísticas do jogo. O São Paulo, putz, como eu falei, né? O resultado foi tranquilo. Pelo contrário, o Rafael foi um dos melhores jogadores em campo, goleiro tricolor. O América Mineiro finalizou 22 vezes a gol contra 17 do São Paulo. Já temos uma diferença razoável. São Paulo sofreu mais finalizações em casa do que o visitante. Né? Isso já levanta um sinal de alerta. Em termos de chutes no alvo, a gente pode analisar, pode ver o copo meio cheio, meio vazio. Né? O América Mineiro teve 8 chutes que foram no alvo, pelo menos umas 3 defesas importantes do Rafael. O São Paulo acertou 6. Dos 6 acertou, foram 3 gols. Então, de repente, você começar a falar, putz, metade dos chutes que foram certeiros entraram. Então, de repente, a gente olhar o copo meio cheio, o São Paulo teve até uma precisão interessante, por mais que tenha finalizado muito mais, né? Em termos de finalizou, foram 17 vezes, 6 no alvo, 3 entraram, um número interessante para uma estreia. A gente teve uma partida que chama muita atenção, né? Isso tá sendo padrão no Campeonato Brasileiro, em termos de cartões amarelos. A arbitragem parece que está muito mais rigorosa. A gente está vendo isso nas partidas. O duelo terminou com 8 cartões amarelos, 5 para o São Paulo, 3 para o América. Aparentemente, a orientação da arbitragem para o Brasileirão é evitar aquela muvuca, a hora do VAR, que o jogador vai em cima. A gente está vendo isso em algumas rodadas e, cartão amarelo. Para doutrinar, para parar com isso, que a gente não vê em outros lugares essa situação. Tomara que isso se aplique aqui para o futebol brasileiro, né? Seja mantido. Alguns destaques, a gente teve o Luan teve uma boa partida, o Michel Araújo começando uma trinca, né? O São Paulo jogou num 4-1-3-2 nesse começo, né? Fez a linha de quatro defensores, né? O Raí Ramos começou como titular, surpreendeu, né? A gente achava que o Rafinha, o experiente lateral, seria titular. Não, o Raí Ramos, que fez um bom campeonato paulista pelo Ituano, começou, mas jogou na lateral direita com a linha de zaga formada pelo Arboleda e o Beraldo. Patrick jogando na lateral esquerda, o Luan sendo o jogador de contenção, né, sendo o primeiro volante,
uma linha de 3 meias com o Pablo Maia aberto pela direita, o Rodrigo Nestor jogando pela esquerda e o Michel Araújo, né, que é uma surpresa, estava jogando no Fluminense, veio pro tricolor, o Ceni já utilizou ele em várias partidas, entrou, hoje fez uma partida, acho que conseguiu fazer uma partida razoável, e uma dupla de ataque formada pelo Luciano e pelo Caleri. No segundo tempo entrou o Alisson, entrou o Gabriel Neves, uma surpresa para muitos, né? O Wellington Rato começou no banco de reservas, entrou o Marcos Paulo, fez o gol, o Caio Paulista, que também é outro reforço do Fluminense, também começou, também entrou em campo. A gente viu uma ideia, um começo de trabalho do Dorival. É começo, galera, é o primeiro jogo, como eu falei, são alguns dias, mas é muito importante. Quem me acompanha aqui no canal Futijotas, quem me acompanha nas minhas redes pessoais, o Flávio Souza, né, o jornalista Flávio Souza falando de futebol, sempre defendo que o técnico precisa de tempo para poder mostrar o seu trabalho. Só que, infelizmente, no Brasil, esse tempo só vem se o cara consegue resultados. E o Dorival conseguiu, a partida do Tricolor foi impecável, longe disso. Teve problemas hoje, a defesa sofreu, o América Mineiro podia ter feito pelo menos 1, 2 gols no mínimo, podia ter dado mais trabalho, mas o importante nessa questão era conseguir os 3 pontos em casa. Coisa que o Dorival conseguiu e agora ele trabalha, pode focar para os próximos compromissos de abril do Tricolor, já começando na semana que vem, na próxima terça-feira, São Paulo, que empatou o jogo de ida sem gols com o Ituano na Copa do Brasil na terceira fase, precisa vencer fora de casa para seguir na competição. Um novo empate leva a decisão para as penalidades e o Ituano avança com qualquer vitória. E na sequência, fechando o mês de abril, o Tricolor viaja até Curitiba, pega o Curitiba fora de casa pela terceira rodada do Brasileirão e aí tentando manter o seu desempenho chegar. Pegando com os resultados, aí o vídeo vai ficar obviamente datado, né, galera? Mas o São Paulo, momento, estamos falando que tem jogo rolando, tá aqui de fundo de tela, vamos dizer assim, rolando Cruzeiro e Grêmio. Mas o São Paulo está na 5ª posição com 3 pontos. É segunda rodada, tem muita coisa para acontecer, mas é importante a gente ter o Tricolor começando a ter bons resultados. O empate hoje no Morumbi seria um péssimo resultado, pensando em futuro do Brasileirão, pensando em cobrança do Dorival, já chegaria pressionado. Então, o mais importante nessa questão foi conseguir os 3 pontos em casa. Beleza, galera? Abraços.